Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão. Shalom, irmãos e irmãs. Tudo bem? Como é que você está nessa manhã? Que a paz de Deus continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Hoje nós estamos pensando um pouco no Salmo 124, ainda nos chamados Salmos de subida de degraus, que é do Salmo 120 até o 134, que era o cancioneiro de Israel nas suas peregrinações para Jerusalém. Ontem nós vimos o Salmo 123, quando ele faz um clamor ao Senhor. No Salmo 124, ele me parece que nessa sequência é uma resposta ao Salmo 123. Você poderá ler isso aí, é um salmo pequeno, e observa aí algumas coisas que o salmista diz. A primeira que eu quero chamar a atenção desse Salmo 124 é nessas duas palavrinhas, que na versão que eu uso, no verso 1 e 2, ela começa com essa palavra pequena de duas letras, se. Aí ele diz, se não for o Senhor, e no versículo 2 ele repete de novo, se não for o Senhor. E aí, irmãos e irmãs, eu penso que o salmista traz para nós uma lição muito importante. Que essa lição é a diferença que Deus faz na nossa vida. Quantas e quantas situações você poderia colocar também com essa expressão que o salmista usou, se. Se não for o Senhor, Israel que o diga. Se não for o Senhor, os nossos inimigos teriam engolidos vivos. Tal era a situação que ele estava vivendo, que ele diz assim, Deus fez toda a diferença. Porque, irmãos e irmãs, eu e você, sem Deus, não somos nada. E é importante, porque o salmista está enfatizando isso, Deus faz uma grande diferença na nossa vida e na vida de qualquer pessoa. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que, infelizmente, ainda não deixaram Deus fazer essa grande diferença em suas vidas e por isso estão pagando grandes quantias. Estão pagando um preço muito alto por não deixar Deus fazer a diferença na sua vida. Porque, irmãos e irmãs, é algo que o salmista está imaginando e pensando, dizer, se não fosse o Senhor, meu Deus. Quantas experiências eu tenho, você tem, meu irmão e irmã, que nós poderíamos colocar isso aí e dizer assim, se não fosse o Senhor naquela situação, se o Senhor não estivesse comigo naquela circunstância, eu que o diga. O salmista diz, Israel que o diga, porque Deus é a grande diferença na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer família. Por isso, irmãos e irmãs, quando o salmista traz à tona, quando ele faz uma ênfase tão grande, irmãos e irmãs, penso que nós também somos impactados e também pensarmos, e nessa manhã levarmos a pensar nisso, a grande diferença que Deus faz na minha vida e na sua vida. Eu posso dizer como salmista, se não fosse o Senhor na minha vida, eu que o diga, eu já teria perecido. E aí, irmãos e irmãs, no versículo de número 6 e 7, ele louva ao Senhor por isso. Ele louva o Senhor pela sua proteção, ele louva o Senhor pelo seu livramento. Olha as expressões assim, que ele louva ao Senhor. E essa grande diferença que Deus faz. Deus livra ele do perigo, Deus tira ele, salva ele, liberta ele de algum tipo de prisão, porque é uma grande diferença que Deus faz. Aí no versículo 6 e 7, bendito seja o Senhor que não me deu por presa, ou seja, protegeu ele. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se e nós escapamos. Ele se tivesse uma armadilha ali e tal, mas como Deus faz a diferença, ele se livrou. Como Deus faz a diferença, ele escapou. Por isso, irmãos e irmãs, vamos louvar a Deus por essa grande diferença que ele faz na nossa vida, e aí você pode trazer à memória as circunstâncias pelas quais você sentiu esse poder de Deus na sua vida, e você pudesse dizer assim, se não fosse o Senhor. Lembre de uma das situações, ou mais de uma se assim você desejar, e louve ao Senhor por isso, e diga, bendito seja Deus que não deixou. E ele encerra
O versículo 8, o nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos contar isso, irmãos e irmãs, para as pessoas. Essa diferença que Deus fez na sua vida, conte para as pessoas. Incentive elas também a deixarem Deus fazer a grande diferença na sua história e na sua vida. Porque o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Se não fosse o Senhor, eu que o diga. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você tenha um dia de paz e que Deus continue fazendo a grande diferença em nossas vidas. Shalom.